É sempre um prazer. Nós estamos começando o trabalho em Portugal. Eu digo começando porque, evidentemente, vai longe, né? Os portugueses eram mais rápidos. Eles chegaram no Brasil em pouco tempo, dentro de um barquinho pequeno, tomaram conta do Brasil com muita competência. Depois nos abandonaram. O resultado, nós estamos passando tudo que a gente passa porque eles foram embora, né? E eles agora não querem o Brasil de volta. Então, não tem jeito. A gente tem que vir para cá para poder fazer alguma coisa, né? Mas eu pensei em fazer essa exposição sobre as almas do purgatório por causa desse quadro aqui, que foi escrito, que foi publicado num livro de um dos maiores especialistas de alma do purgatório. O que é isso? Ele está longe, mas dá para vocês terem uma ideia da curvatura, né? Esse quadro, ele começa em 1891 e ele para em 1935. Eu estou tentando levantar os dados depois de 1935. Isso aqui é o número de missas que eram rezadas pelas almas do purgatório. Ou seja, teve um auge aqui, 400 mil missas em 1921, e aí vai caindo até 1935. Eu estou levantando, o resto tem várias informações sobre isso, missas que eram feitas em sufrágio das almas do purgatório, e o que me chamou muita atenção é o seguinte: há uma queda violenta depois do concílio. Por quê? Porque passou-se a falar mais da esperança, da misericórdia de Deus do que da justiça. E essas coisas não têm contradição e não tem razão de dizer, é melhor pensar na misericórdia. Não, é melhor. As duas coisas são perfeitas em Deus, né? São absolutamente justos. Deus é o bem. Logo, tudo que Deus faz está correto. Mas isso aqui mostra o seguinte, não sei se vocês lembram, numa das aparições de Fátima, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora: olha, a nossa amiga fulana de tal, agora não lembro o nome, ela está a perguntar se ela vai para o céu. E Nossa Senhora diz assim: ela vai para o céu, mas ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Caramba, veja bem, era uma pessoa boa, porque senão ela ia para o inferno, né? E eu costumo dar esse exemplo. Às vezes a gente vai no médico, né? O médico é muito bom, então ele marca às 3, aí começa a demorar, às 4, às 5. Quando dá 1 hora depois que a gente está esperando, a gente está que não aguenta mais, né? Se a gente pensar que as penas do inferno, elas são uma espécie de não acaba mais, a gente vai ver que o purgatório é o último grau de misericórdia de Deus. E se a gente não entender assim, a gente fica comparando o purgatório com o inferno. Diz, não, o purgatório é um inferno com prazo fixo, mas é terrível, etc. Não, a gente vai ver que é bem diferente a postura das almas que lá estão, isso baseado em teólogos, baseado em Santa Catarina de Gênova, que teve visões fenomenais do purgatório. E eu me lembro quando eu li pela primeira vez Santa Catarina de Gênova, eu fiquei muito impressionado que as almas do purgatório são felizes. É meio chocante falar isso, mas nós vamos chegar lá. Tudo isso aqui eu não vou dar para vocês, não pode ficar tranquilos, que todo mundo vai chegar cedo em casa. Mas eu fiz umas notas aqui para que a gente possa falar em ordem, né? Eu fiz tudo isso aqui baseado num dos maiores teólogos dominicanos, acho que ele era do século XIX, final do século XIX e começo do século XX, que é o padre Garrigou Lagrange, né? E ele diz o seguinte: por que existe, qual é a prova? Perguntaram para ele, qual é a prova de que existe purgatório? Ele dá várias provas da Sagrada Escritura, ele dá várias provas históricas, né? Os rituais pagãos que já consideravam que havia uma situação entre o inferno e o paraíso, digamos assim, etc. Mas ele diz assim: nada impuro
pode entrar no céu. Pecados veniais, efeitos dos pecados mortais cometidos. Logo, tem que ter uma situação intermediária de purificação, o purgatório. Então vamos pensar, uma pessoa que pecou a vida inteira. Ela vai e se confessa, ela faz uma boa confissão. O demônio, evidentemente, à medida que a pessoa fica muito tempo sem confessar, o demônio vai pondo nela a ideia de que ela já está com uma ficha corrida muito grande, né? Que lá no Brasil a gente chama de capivara, quando a ficha é muito longa. Então a pessoa fala, nossa, eu já cometi tanto pecado que eu vou precisar de um padre aí que fique 3 dias me ouvindo. Não é assim. Isso é uma tentação boba e nós temos feito muito apostolado nesse sentido, ensinando como é que as pessoas se confessam e veem que todo mundo que se confessa sai leve, sai tranquilo. Eu me lembro que eu tive que fazer uma cirurgia e eu procurei um padre, um dominicano lá em São Paulo, muito, muito bom, e falei para ele, padre, eu vou fazer uma cirurgia assim, tem risco de morte? Eu falei, o risco de morte é aquele risco que a gente tem quando qualquer cirurgia, né? Qualquer anestesia, etc. Ele falou, então eu vou te dar a extrema-unção. Então eu fiz uma confissão geral, recebi a extrema-unção, saí da igreja, vocês vão achar que é brincadeira, saí da igreja quase querendo morrer. Falei, eu quero morrer agora, porque eu recebi extrema-unção, indulgência plenária, bênção papal, não sei mais o quê. Bom, era o ideal, né? Mas parece que Deus ainda está controlando bem quem entra no céu, não está com uma imigração aqui na Europa que está meio solta, então não entra todo mundo, né? Bom, então, essa situação intermediária é o purgatório. Agora, como é que as almas vão ao purgatório? Primeira coisa é o seguinte, as almas não são mandadas para o purgatório, no juízo de Deus. Elas vão voluntariamente. Olha que coisa impressionante. Poxa, mas o sujeito vai voluntariamente, como ele vai voluntariamente também para o inferno? Porque ele, diante de Deus, que é a pureza, a integridade, a luz, enfim, é Deus, né? Ele, cheio de sujeira, de pecado, etc., etc., ele não aguenta contemplar Deus face a face e se joga no inferno, né? A alma do purgatório é o contrário, ela não tem o desespero, ela percebe que aquele Deus é tão maravilhoso no juízo que ela precisa limpar algumas coisas que ela tem dentro dela, que ela tem algumas pequenas ferrugens que precisam ser limpas. E aí, isso nos ajuda muito a gente entender bem a importância do purgatório, nos ajuda bem a ter medo também do inferno. Porque a gente vai ver que se o purgatório é tão fácil, até Santa Teresa passou pelo purgatório, porque teve um momento da vida dela que ela teve uma pequena falta de confiança e Deus exigiu que ela passasse no purgatório e fizesse uma genuflexão. E ela foi, né? Isso foi, parece que depois foi uma visão de São João da Cruz, etc., que tinha acontecido isso. Bom, então, elas se lançam voluntariamente. Então, se a pessoa está em pecado mortal, ela rejeita Deus e cai no inferno. Se ela está na graça perfeita, ela corre para Deus e entra para o céu. Não é uma pessoa que morre na hora. Se está em graça, mas ainda com impurezas, com efeitos do pecado. Por exemplo, o que é o efeito do pecado mortal? Eu vou e ofendo alguém de uma forma grave, certo? Então, aquilo vai ter um efeito naquela pessoa brutal, certo? Depende do... Eu estou dando um exemplo comum, mas vale para roubo, para qualquer coisa. Aquele pecado, ele tem uma pena em si, porque eu não poderia ter feito isso, então, digamos, conforme a gravidade, ele vai ser mortal. Mas depois que eu confesso, fica uma pena material pendurada, que são os efeitos sobre aquela pessoa, os efeitos do meu ato, etc. Esses efeitos da culpa mortal têm que ser purgados no purgatório. Olha que coisa impressionante isso aí, né? Bom, então, isso aí o padre Garrigou Lagrange vai explicando. Então, como é que é estabelecida
né? Quer dizer, ninguém é condenado ao purgatório, é o amor da alma por Deus que a faz querer ser purificada. É um ato de amor perfeito, livre e lúcido. Não sei, para mim, quando eu li pela primeira vez, foi novidade, não sei para os senhores qual é a impressão, né? Bom, como é que é estabelecida a duração e a intensidade da pena? Agora nós vamos falar, lá no Brasil se fala muito de dosimetria da pena, né? Como é que é no purgatório? O pessoal às vezes se engana, por exemplo, quem usa escapulário, tem a promessa do escapulário de que Nossa Senhora vai livrar a pessoa no primeiro sábado depois da morte, desde que ela tenha cumprido as regras do escapulário. Não é simplesmente comprar uma na loja, vestir, como faz hoje em dia as pessoas. Bom, acontece que o purgatório, o tempo, não é cronológico. São Tomás de Aquino diz, o tempo no purgatório não é cronológico, porque a alma já não vive mais sobre as leis do corpo. Então a gente fica pensando, bom, eu morro na sexta-feira, tá bom, porque na meia-noite saio. Não, calma aí. Pode ser que você saia no sábado, mas tem que ver qual vai ser, como é que o dono do forno vai esquentar esse período, né? Assim, quando se fala em anos do purgatório, como indulgências, né, quando se fala, trata-se de uma analogia com o tempo de penitência da terra, não de uma contagem literal. A duração é proporcional à medida da desordem moral a ser reparada e à intensidade do amor com que aquela alma aceita a purificação. Olha que interessante. Quer dizer, o amor com que ela se lançou no purgatório pesa para ela se libertar também, né? Porque ela quer. Quer dizer, a pena é tanto mais leve quanto mais intenso é o amor da alma purificada. Quais são os critérios da justiça divina? Eu vou ser meio rápido, mas vocês me interrompam. É que eu tenho medo de não conseguir dar toda a matéria. Depois vocês podem ver o que tem uns QR Codes ali, dá para puxarem essa matéria toda nos seus celulares. Bom, a pena do purgatório é determinada, quais são as regras? Primeiro, pela quantidade e gravidade de faltas veniais não expiadas. Tem gente que acha que não precisa confessar pecado venial. Então ele fala contra o mortal, depois ele tem lá 1 milhão de mentiras, mas não sei mais o que, de gula, e não precisa contar. Não, precisa, porque se você não contar agora, tudo bem, você vai ser perdoado, você pode comungar normalmente, mas vai para o purgatório, vai ter que pagar lá. É estabelecido também pela pena temporal ainda devida aos pecados já perdoados, o que eu expliquei aqui. E pela imperfeição das virtudes. Então, por exemplo, falta de caridade, falta de pureza de intenção, desapego. Tem gente que tem apego nas coisas mais mínimas, né? Deus, em sua justiça e sabedoria, mede exatamente a purificação necessária para tornar a alma totalmente conforme a sua vontade. Quer dizer, Deus sabe fazer sob medida o purgatório para cada um de nós, né? Bom, a intensidade da pena. É tudo estudado, só que é impressionante. Garrigou-Lagrange recorda que os santos padres falam de 2 dimensões de sofrimento no purgatório. Primeiro, a dor do sentido, simbolizado pelo fogo, que não é o fogo dessa terra, é um fogo sobrenatural, é um fogo que queima a alma, sem destruir a alma, evidentemente, né? Expressão de uma purificação real, misteriosa, mas proporcional à pena temporal. E a dor da perda. E aqui vem o pior sofrimento do purgatório. É o sofrimento de não poder ver a Deus. Porque a pessoa, quando passou pelo juízo, ela viu uma tal maravilha. E ela vai para o purgatório e ela não vê mais aquela maravilha. Ela sabe que vai ver. Mas ela morre. Isso tem, inclusive, Desiderium Visionis Dei. Quer dizer, eu traduziria em português, seria uma saudade de Deus de cortar o coração. Essa é a pior pena do purgatório. Não é fogo, não é nada... as pessoas sempre veem o purgatório como um inferno diferente. Inferno com prazo fixo. Não é assim, né? A dor da perda é maior, porque nasce do amor mesmo de Deus. Mas esse sofrimento é pleno de paz, pois a alma tem a certeza absoluta da salvação e ama
o que ela está sofrendo. Olha que impressionante. No purgatório as almas sofrem sem revolta e amam com uma paz que é o prelúdio do céu. Muda tudo, né? Para mim muda tudo, a visão do purgatório. Não quer dizer que, não, então vou pro purgatório que ele é gostoso. Não, não vai ser brincadeira não, né? Mas não tem desespero, eu sei que eu vou pro céu, né? Então, o mistério da misericórdia em ação. Garrigou Lagrange insiste, o purgatório é o último ato de misericórdia divina, porque Deus não pode te dar mais misericórdia do que aquela. Você morreu, acabou. Ele pode nos dar misericórdia nessa vida, né? Então tem vários casos do Padre Pio. O Padre Pio sempre dizia o seguinte, que castigo não acontece nessa terra. Falava, não, mas como? Eu sofro isso, sofro aquilo, é castigo. Não, isso aí é misericórdia. Castiga depois. Quando Deus manda um sofrimento, fulano fez uma maldade, aí tem gente que fala, não, tem a lei do que eu faço de mal para o outro, volta. Isso ainda é misericórdia. Eu achei fantástica essa definição. Então, Deus purifica seus amigos, não para puni-los, mas para torná-los dignos da felicidade eterna. As orações, missas, indulgências e sufrágios diminuem real e eficazmente as penas do purgatório. E esse é um grande problema. Morre um parente, todo mundo fica chocado, vai no enterro. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos os que são brasileiros, as pessoas às vezes não ficam nem perto do caixão. Criança não pode levar, porque criança não pode ter... Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças em Fátima, né? Mas não pode levar criança para ver morto, né? E deixa correr lá, quer dizer, depois enterra, hoje em dia já queima, né, o cadáver, etc., para esquecer. Depois tem uma missa de sétimo dia, tá bom, já fizeram muito, esquece da alma. E essa alma foi para o purgatório, nunca mais ela vai ter uma oração. Ela vai passar 100 anos lá, esperando uma oração da filha, que ficou de mandar rezar uma missa, etc. Nós vamos ver alguns exemplos, esses são terríveis, né? Então, as almas do purgatório sofrem, mas amam. Elas são justas, puras, submissas, e não há nelas revolta, mas apenas um imenso desejo de Deus, né? Como ajudar as almas do purgatório e como evitar o nosso próprio purgatório? Eu estou indo muito rápido ou não? Está dando para... Então, o que acontece? Para nós, católicos, a igreja tem... Nós todos fazemos parte de um grupo que não morre. Por quê? Se ele está vivo na Terra, ele é da igreja militante. Se ele está no purgatório, é da igreja padecente. E se ele está no céu, é da igreja triunfante. Mas todos estamos na mesma igreja, em estados diferentes. É isso que é chamada a comunhão dos santos. Então, quando alguém faz alguma coisa boa, aquilo repercute em tudo, inclusive no sobrenatural. Ou quando ela faz uma coisa ruim também, né? Bom, essas três situações não são separadas. O que um membro sofre e oferece beneficia os outros, porque todos estão unidos no mesmo corpo místico de Cristo. As almas do purgatório não podem mais merecer. Olha só que coisa impressionante. Mas podem ser ajudadas. Quer dizer, o sofrimento delas não traz merecimento. Hoje eu acordo de manhã e falo, bom, tudo que eu passar hoje, todo sofrimento que eu tiver, eu ofereço pela libertação das almas do purgatório, ou ofereço para resolver um problema de família, ou pela conversão dos pecadores, etc, etc. Então, eu ainda posso fazer isso. As almas do purgatório não podem. Mas elas podem ser ajudadas. Então, elas estão dependentes de nós, da nossa devoção. Então, é terrível morrer em estado de pecado mortal? Claro que é. Mas é terrível viver do esquecimento dos outros, que teriam obrigação de estar mandando celebrar missas e tudo mais, né? A Santa Missa, segundo São Tomás de Aquino,
é a mais poderosa intercessão em favor das almas. Cada missa oferecida por um defunto abre as portas da misericórdia e pode libertar uma alma ou aliviar grandemente seu sofrimento. O Padre Pio tem um caso que ele dizia o seguinte: uma Ave Maria para uma alma do purgatório é quase como quem está num fogo tremendo e alguém lança um copinho de água. Ele falou, não fez nada, né? A água nem chegou lá, já evaporou. Ele falou, não, mas aquilo já deu um alíviozinho. Esse alíviozinho para a alma do purgatório é importantíssimo. Porque, inclusive, significa que ela está caminhando no sentido de sair do purgatório, né? Então, elas não podem mais merecer, mas elas podem ser ajudadas. E nós que ainda podemos merecer, temos o dever de amá-las e aliviá-las. Tem teólogos que dizem que não rezar para as almas do purgatório pode ser pecado. E grave, conforme o caso, né? Então, os meios concretos de ajudar as almas do purgatório: a Santa Missa, né? São Tomás de Aquino diz, uma só missa oferece mais satisfação que todas as penitências humanas juntas. Olha o valor de uma Santa Missa. Depois, com orações e sufrágios, quer dizer, especialmente o rosário e orações indulgenciadas. É por isso que em toda aparição Nossa Senhora, recentemente, ela fala, reze o terço, todos. É Lourdes, La Salete, Fátima, que mais eu estava vendo? Quase todas. Akita, no Japão, reza o terço, né? Cada ato de caridade e penitência pode ser oferecido pelas almas. Então, a senhora teve que vir no frio, com a saúde, às vezes sofrendo um pouco, etc. e tal. Isso aí, oferecido para as almas do purgatório, tem um efeito brutal. E essa alma do purgatório, a hora que ela sair do purgatório, ela sabe quem rezou, quem fez aquele sacrifício. Ela vai ser a sua melhor aliada. Ela vai ficar o tempo todo rezando por você, para você se salvar. Santa Teresinha dizia que ela conseguia mais graças, às vezes, através das almas do purgatório do que rezando para certos santos. Não quer dizer que tenha santo melhor, santo pior, mais eficaz. Não, não é isso. Mas é que na economia da graça, nos desígnios de Deus, né, ele estabeleceu que fosse assim, que as almas do purgatório, com aquele sofrimento delas, aquilo pudesse valer para nós. Não vale para elas, mas para nós vale. É fenomenal isso. Fenomenal, né? Então, as indulgências são importantíssimas. Por exemplo, agora do dia 1º até o dia 8, a igreja concede indulgência plenária aos defuntos. Digamos, a pessoa tem as almas do purgatório. Alguém pode falar alguma coisa, bom, mas eu vou rezar, e se o fulano está no inferno? Nada se perde para Deus. Se o fulano está no inferno, vai para outra alma, né? Então, do dia 1 ao dia 8, se a pessoa confessar, comungar, fizer oração pelo Papa, depois eu vou dar até para vocês a listinha, e visita ao cemitério, tem indulgência plenária, 8 dias para ganhar uma indulgência plenária, não é brincadeira. Mas a condição é não estar em pecado mortal, etc. O sofrimento, aceito com amor, também tem um efeito brutal. O Padre Pio dizia que o mais importante não é o sofrimento que a gente provoca. Olha, eu vou, sei lá, comprar um chicote aqui, me bater, etc. Não, mas é aceitar com amor aquele que Deus manda. Porque o duro é que o duro para nós não é fazer alguma coisa que doa, não. É aguentar um negócio que a gente não quer. Esse que é o problema. Chegou um sujeito insuportável que eu vou ter que conversar com ele 1 hora, né? Santa Teresinha tinha uma freira no Carmelo que ela chegava, o pessoal desaparecia da frente dela. Santa Teresinha atendia tão bem, etc. e tal. E essa freira disse assim, não sei o que acontece com as outras irmãs, só a irmã Teresa gosta de mim. E Santa Teresinha não gostava dela. Era igualmente difícil. Tinha uma freira que de raiva de Santa Teresinha, quando tem aquela famosa cena delas lavando roupa, ela ia do lado de Santa Teresinha para poder bater com aquele pau na roupa, para espirrar água em Santa Teresinha. E Santa Teresinha oferecia aquilo pela conversão dos pecadores. Alguém vai
Quando Santa Teresinha morreu, as freiras disseram, bom, o que a gente vai escrever aqui no diário? Ela era tão inexpressiva, coitadinha, né? Hoje ela é doutora da igreja. Os nossos critérios são critérios totalmente falhos. Totalmente falhos. Enquanto a gente não aprende isso, a gente fica lutando com criteriologia da terra. É aquela história, a solução do Brasil não está em Brasília, está em Aparecida. Mas as pessoas tentam resolver em Brasília. A solução daqui não está no parlamento, está em Fátima, né? Mas as pessoas tentam resolver no parlamento. Bom, então como diminuir ou evitar o nosso próprio purgatório? Agora vai começar a ficar mais interessante que a gente está falando de nós mesmos, né? Não há santidade sem purificação. E quem não se purifica nessa vida será purificado na outra. Não tem saída. Como antecipar o purgatório aqui? Transformando em mérito e amor. Primeiro, penitência e confissão frequente. Uma vez perguntaram ao Padre Pio, mas ele recomendava confissão semanal, né? Hoje em dia é quase impossível fazer isso, mas enfim, é bom, pelo menos a mensal, né? Primeiro jeito da gente antecipar o nosso purgatório, penitência e confissão frequente. Penitências pequenas, Santa Teresinha ensinava as penitências pequenas. Eu estou comendo uma sobremesa aqui, estou me lambuzando, está fenomenal, vou deixar o último pedacinho, não vou comer. Isso não vai te matar? É um sacrifício, tem um valor diante de Deus fenomenal, né? A confissão sincera e a penitência reparadora apagam a pena eterna, mas reduzem também a pena temporal. Quando disseram para o Padre Pio, mas eu vou confessar o quê? Eu não tenho nenhum pecado mortal. Né? Ele dizia, confesse os veniais. Bom, mas eu já confessei outro dia, o Padre Pio dizia, mesmo uma casa fechada acumula pó. Eu vejo isso no meu apartamento aqui, que infelizmente eu não posso morar aqui, né? Tem que ficar aqui, entre aqui e Brasil. Quando a gente chega, tem uma poeirinha superficial que a gente precisa providenciar que seja limpo na véspera de chegar, né? Fechada, tudo certinho. Segundo, outra coisa para diminuir o purgatório, a caridade perfeita. O amor puro a Deus e o perdão sincero aos outros tem força purificadora. A caridade aqui não é sair dando dinheiro para mendigo, não. É, por exemplo, em relação ao próximo, né? É perdoar o próximo, né? Quer dizer, isso tem uma força purificadora. São João da Cruz dizia, onde não há amor, põe amor e tirarás amor. O amor ardente é o fogo que queima antes do purgatório. Olha que impressionante isso aí. A gente ouve tanto sermão a respeito de amor e a gente sai do sermão sem saber como é que vai praticar esse amor, né? Negócio meio complicado. Está aqui a coisa. Outra coisa, aceitação da vontade de Deus. As cruzes cotidianas, quando aceitas, substituem o purgatório futuro. O santo sofre o purgatório na terra, mas o faz cantando. Quer dizer, o Padre Pio viveu o purgatório dele na terra. Os estigmas, as chagas, os sofrimentos, a febre dele, que chegava a 70 graus, e ele estava normal. Ele não comia. O Padre Pio parece que comeu, ele comia aproximadamente 20 gramas por dia. Não é nada. O que é? Uma folha de alface, né? Ele dormiu num ano, ele dormiu 2 horas. Né? Quer dizer, ele já vivia o purgatório dele na terra. Quando morre, vai direto para o céu. A caridade perfeita, eu já falei, a aceitação da vontade de Deus. Então o santo sofre o purgatório na terra. Outro detalhe que é importante, as almas do purgatório são santas. Vamos pensar nisso. Por isso que se fala as santas almas do purgatório. Porque uma pessoa morrer em estado de graça já é difícil, né? Santa Catarina, eu creio, de Gênova, ela diz o seguinte, não sei se é ela que fala ou uma outra santa. Vamos supor um sujeito que passou 90 anos em pecado. Na última hora, ele está agonizando, morrendo, chama um padre, ele tem a graça de
de ter um padre, né, que aparece, ele recebe uma graça de se confessar, de se acertar com Deus, etc, etc. O padre dá absolvição, ele morre, mas ele vai para o purgatório, né, porque ele tem a pena material do pecado. Essas almas, em geral, vão para o purgatório muito profundo, ela diz, e que são as mais esquecidas, as que ficam mais tempo. Por quê? Por uma questão de justiça. Imagine uma pessoa que pratica religião, uma pessoa que se confessa, uma pessoa que tem amor de Deus, reza o rosário, etc, etc, etc. Ele morre, ele não pode ficar no fim do mundo, no purgatório. Aí o outro, que teve uma vida devassa, ele se converteu na última hora, Deus seria injusto com essa outra alma. Não sei se deu para entender. Então, é normal que seja assim, né? E o outro ponto é a aceitação da vontade de Deus, né? As almas do purgatório, as almas podem interceder com afeto e gratidão. Elas nos amam, nos protegem e esperam o nosso amor como alívio de suas dores. É uma barbaridade, porque elas fazem tanto pela gente, né? Nós a ajudamos e elas nos ajudam, obtendo graças de conversão, perseverança e boas mortes. Eu, depois que comecei a estudar isso aqui, eu passei a ser devoto das aulas do purgatório de uma forma quase febril. A Raquel vê isso aí, eu rezo para as aulas do purgatório a todo momento. O purgatório é a última escola do amor. É o lugar onde a alma aprende o preço da pureza e a beleza da misericórdia. Ali é que ela aprende. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Como eu poderia ter pago isso antes? Não é? Quem ama as almas do purgatório, ama a Deus na sua forma mais pura. O Deus que purifica e salva. Quem vai para o inferno, não tem nada disso, né? Então tem umas histórias aqui do purgatório, espero que ninguém tenha medo de dormir à noite, andar no escuro e tal, mas enfim, tem umas histórias impressionantes do Padre Pio, né? Uma vez apareceu para ele um camponês com roupas muito antigas. Ele viu que não era do tempo dele, né? Esse camponês apareceu e disse para ele, eu sou uma alma do purgatório. Eu morri nesse convento há muitos anos. Eu preciso de uma missa para entrar no céu. Imagina. Padre Pio celebrou a missa no dia seguinte. Depois, confirmou-se que aquele homem realmente existira. Tinha documentos e morrera naquele local por causa do incêndio. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais, se soubesseis quanto sofrem as almas, não pararíeis de rezar nem um minuto por elas. Só era uma visão, né? Hã? Só era uma visão. Sim, é impressionante. Padre Pio dizia que ele via em São Giovanni Rotondo mais almas do purgatório que gente viva. De tal forma, as almas, Deus permite para certas almas que elas apareçam para pedir orações. Eu tive um caso impressionante de um amigo meu que eu conheci os dois. Eram duas pessoas de movimentos católicos, muito bons, é impressionante. Um deles morreu e o outro ficou vivo. Bom, não estou dizendo nada demais, mas enfim. E esse que ficou vivo, isso aconteceu esse ano. Ele estava sozinho no quarto dele, ele sentiu bater na porta, ele abriu a porta e ele viu o amigo com a roupa que o amigo sempre vestia. Não viu um fantasminha, não, uma pessoa esfumaçada, não. Viu o amigo com uma cara muito séria. E quando ele perguntou, ele desapareceu. Quer dizer, era evidentemente uma alma do purgatório, porque a alma do inferno não aparece. Pode aparecer o demônio para a pessoa, porque Deus permitiu. Mas comunicação com os mortos, como dizem os espíritas, isso aí não existe, né? Isso aconteceu
3 vezes. E ele conta que sempre foi... E é uma pessoa que viu, não é maluco, não é desses tipos que tem visões, nada disso não. Porque tem gente que às vezes coleciona visões, né? A pessoa... eu já ouvi casos muito estranhos de visões que não são visões. Uma vez, eu espero que a pessoa que vai me ouvir aqui não esteja no vídeo, mas uma vez eu recebi uma repercussão num dos vídeos de uma senhora que disse que ela colocou o Padre Pio, uma imagenzinha do Padre Pio na bolsa, e o Padre Pio começou a falar com ela na bolsa, dizendo que ela queria que desse a imagenzinha para uma amiga. Bom, não, pode acontecer? Pode, mas não é assim também, né, que as coisas se dão. Bom, outra coisa, o Padre Pio, um dia quando ele estava rezando, ele teve uma visão dessas almas completamente cobertas de chamas. Admirado pelo vigor e o poder do fogo, ele sentiu-se inclinado a perguntar à alma se aquele fogo era mais quente do que as chamas terrestres. A alma respondeu para ele: todo o fogo da terra, comparado com o purgatório, é uma brisa de ar fresco. Teve um outro santo também, São João Bosco, que foi levado por um anjo para conhecer o inferno, o purgatório, e parece que o Rafael, que é especialista, ele colocou a mão no muro do inferno, e quando ele acordou, ele estava com a mão queimada. E aí perguntaram para ele, falou, não, o fogo da vela, perto do que ele tinha sentido ali, era como se fosse gelo. Então eu estou contando aquele caso do Padre Pio, que a alma apareceu para ele, e ele perguntou, o fogo da terra, ele disse, comparado com o do purgatório, é uma brisa de ar fresco. Então o Padre Pio perguntou-lhe, como é que isso é possível? Em resposta, a alma na visão convidou o Padre Pio a experimentar. Então ele tocou com sua mão o que parecia ser um pouco do suor que caía da testa da alma padecente. Ele imediatamente emitiu um grito sonoro devido à grande intensidade de dor do seu medo e caiu no chão. Ele desmaiou. Quer dizer, veja bem, Padre Pio, que já tinha os estigmas, ele sentiu a dor do purgatório mais do que tudo. Ele carregava os estigmas que sangravam continuamente, os das mãos, dos pés, do lado esquerdo. E o que era mais impressionante, alguém podia dizer, né? Chamavam ele às vezes de neurótico, histérico, sei lá, uma coisa assim, que aquilo ali, ele que produzia, não sei mais o que. Bom, o Padre Pio teve que fazer 2 cirurgias na vida. Uma cirurgia de hérnia, né? Que ele não quis tomar anestesia, porque ele achava, porque como ele estava sendo muito investigado por causa dos estigmas, que os médicos iam aproveitar para ficar fuxicando lá, né? O que é esses estigmas aqui, etc. Então ele falou, não, vai ser anestesia. Bom, os médicos falaram, isso aqui é uma loucura, né? Mas vamos colocá-lo. Montaram numa cela do convento São Giovanni, montaram uma sala de cirurgia e deram para ele tomar um licor, que se eu não me engano, beneditino, né? Uma garrafa. Singeberg. Hã? Licor de Singeberg em Portugal. Alguma coisa assim. Eu fui beneditino. Não, e aí, depois deram para ele, no meio da cirurgia, deram para ele mais um aguardente qualquer franciscano. Aí, o Padre Pio, nessa situação, sendo operado, estando aberto, ele falou, puxa, vocês querem que eu crie uma briga entre as 2 congregações, né? E tinha uma mosca também rodando no ambiente que podia contaminar a sala. Então disseram para o Padre Pio, olha, nós vamos ter que tomar alguma providência. Padre Pio acordado, com a barriga aberta. Vamos ter que tomar alguma providência, porque tem uma mosca. Aí ele falou, não, fica tranquilo que ela vai parar. A mosca parou em cima de uma porta e não se mexeu mais de lá. Quer dizer, uma coisa assim, fantástica. Bom, esse homem, essa cirurgia dele, cicatrizou em 48 horas. Portanto, as chagas que ele tinha eram totalmente sobrenaturais. Ele teve que fazer uma outra cirurgia no pescoço, também foi qualquer coisa de 48 horas, 72 horas. Ou seja, o que ele tinha de machucado mesmo, cicatrizava.
mas o que Deus tinha mandado para ele não. Era contínuo, né? Bom, esse homem pegou uma gota de suor do purgatório e desmaiou. Imagina o que era aquilo, né? Bom, ouvindo o grito, os outros frades correram para ajudá-lo de algum modo. Quando retornou a si, Padre Pio contou a terrível experiência na qual ele foi testemunha e vítima. Ele encerrou o relato com as seguintes palavras: ó, meus irmãos, se apenas cada um de nós soubesse quão grande é a severidade da justiça divina, não pecaríamos jamais. A gente não tem ideia. Nós brasileiros temos o grave costume de achar que tem jeitinho, né? Aqui tem que furar uma fila, aqui tem um jeitinho. Tem um fulano, é proibido fazer isso, mas tem um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Ali não tem jeitinho. Quer dizer, ali... Bom, por isso a gente não pecaria mais. Um dia no ano de 1945, um jovem frade se viu diante da... um irmão viu um frade diante de uma escrivaninha, né? E ficou muito assustado, porque ele falou com esse frade não respondeu, o Padre Pio entrou e falou, não tem medo. É uma alma do purgatório que está pagando o purgatório nessa cela. Porque às vezes Deus permite que a alma do purgatório cumpra o purgatório no lugar que ela mais violou uma determinada regra. Né? Se foi uma pessoa que tratou mal todo mundo, ele é recepcionista de alguma coisa, sei lá, tratou mal, e o purgatório dele é por causa daquilo, ele vai passar o purgatório ali. Isso aqui é uma coisa tremenda. A gente pode ter, às vezes, em casa, almas que estão passando purgatório lá. A gente conhece o histórico da casa. E o Padre Pio disse assim, não tenha mais medo, que ele não vai mais ficar aqui. Eu vou rezar logo para ele ir para o céu. Impressionante, né? Outro caso que é impressionante é aquele que acho que vários de vocês conhecem, porque eu já contei algumas vezes os vídeos, né? Era de um príncipe polonês que comprou um castelo na França para fugir de uma guerra na Polônia, etc, etc. E esse homem, na infância, ele perdeu a fé, né? E ele começou a estudar, fazer estudos para escrever um livro sobre contra a imortalidade da alma. Dizendo que as pessoas morriam, desapareciam aqui, enterrava, acabou. Suicídio, não tem problema, cansei de viver, se mata, né? Então, uma noite ele estava andando no jardim e uma mulher muito pobre procurou ele chorando e falou para ele, seu príncipe, eu sou a esposa do Jean-Marie, que era o seu mordomo e que morreu há 2 anos. Ele foi um bom marido e um fiel empregado. A sua doença foi longa e gastei todas as minhas economias com os médicos. A sua alma deve estar no purgatório e ele há de sofrer muito. Agora não me sobrou nada para pagar uma missa pela sua alma. Foi pedir um dinheiro para um príncipe, não acreditava na imortalidade da alma, ateu, né? Então ela diz, tenha a caridade de me dar uma esmola para mandar celebrar uma missa. O príncipe lá, para se livrar da mulher, encontrou uma moedinha de ouro, deu para ela lá, e ela saiu radiante de alegria, foi à primeira igreja, encomendou diversas missas pela alma do esposo. 5 dias depois, o príncipe estava relendo o livro que ele ia editar contra a imortalidade da alma, né? E de repente ele ouviu um golpe forte na porta. E sem levantar os olhos, ele disse para o visitante que entrasse. Ele estava trabalhando e falou, entra. A porta abriu e entrou o Jean-Marie, o antigo mordomo dele. Disse, príncipe, eu venho agradecer-lhe. Vim agradecer as missas que por sua ajuda a minha esposa teve condições de encomendar pela minha alma. Graças ao sangue de Cristo, oferecido na intenção da minha alma, agora vou a caminho do céu. E a caridade de Vossa Alteza foi tão bem aceita por Deus que me foi permitido vir agradecer tão grande beneplácito. Quer dizer, Deus queria converter aquele homem, né? E
acrescentou: às vezes é melhor ser amado por Deus do que Deus amar, do que a gente amar a Deus, né? Quando Deus ama a gente, às vezes é mais. Ele disse: príncipe, disse o morto, há uma vida eterna, um céu e um inferno. E tendo dito essas palavras, desapareceu. O príncipe, comovido, caiu de joelhos e rezou o credo. Quer dizer, ele sabia rezar o credo, que ele tinha aprendido quando criança. Além disso, rasgou os originais do livro ímpio que havia escrito e lançou-os ao fogo, tornando-se um bom cristão até a morte. Olha que impressionante isso. Bom, esse caso também, quem me contou, conheceu as duas pessoas. É uma história de dois irmãos que viviam no norte da Itália, e esses dois irmãos, eles foram visitar um pároco da cidadezinha dele, que estava há muito tempo, estava muito doente. E eles viram que era a última visita que eles iam fazer, que aquele homem ia morrer, né? Já estava meio moribundo. Mas eles, para animar o padre, falaram: olha, padre, se o senhor partir, nós mandaremos celebrar uma missa pela sua alma. Foram embora. O pároco disse que deu um sorriso, quase como quem diz assim: tá bom, vocês vão esquecer. E é o que acontece, né? O tempo passou e, como tantas promessas humanas, essa também foi esquecida, adormecida, jogado nos cantos da memória. Mas há certas dívidas que o céu não esquece. E naquela madrugada, eles estavam num hotel em Roma, os dois irmãos, e eles ouviram 3 golpes na porta. Pá, pá, pá. Era madrugada, eles abriram, não tinha ninguém, olharam o corredor. Essas duas pessoas estão vivas, hein? Esses que viram isso. Olharam o corredor, nada. Voltaram para a cama, já um pouquinho assustado. Pá, pá, pá. 3 pancadas. Exatamente como as primeiras. Abriram a porta, corredor vazio. Quando eles fecharam a porta, eles ouviram: e essa missa prometida, vocês vão celebrar ou não? Era a voz do pároco. Isso é bom para a gente lembrar que tem promessa, que se a gente não for cumprir, é melhor não fazer, né? Porque tem gente que promete tudo, na hora que tem problema, depois chega, esquece. Agora, quando mexe com o além, isso não fica barato, né? Os dois irmãos não dormiram mais, claro. Diz que no dia seguinte eles levantaram correndo, mandaram celebrar várias missas, etc. Tudo quanto é igreja que foram, etc. Eu não sei o fim da história, não sei se o pároco depois apareceu para agradecer, etc. Bom, um monge, Padre Pio também, que há muito padecia de uma enfermidade dolorosa, acabou rendendo-se ao desânimo e pediu a Deus que o levasse dessa terra. Tem muita gente que diz: não aguento mais, Deus me leva embora. Eu conheço, muita gente, vocês devem conhecer, acho que todo mundo já ouviu essa frase. Me leva embora, Deus, que eu não aguento mais. É uma fria, rapaz. Se você morrer, está de graça. Começa por aí, né? Você vai pegar um purgatório que não é brincadeira, né? Então ele ficou muito desanimado. Ele não compreendia que o prolongamento da doença dele era uma misericórdia. Então a pessoa está entrevado ali na cama, etc. Fala: eu preferia morrer. Que nada. Eu não quero. Já avisei minha mulher. Eu posso estar nas últimas. Garante o padre ali para mim e tal, para ficar... Eu não quero morrer de surpresa, não. Existe o famoso caso: fulano morreu, não deu trabalho para ninguém. Morreu como um passarinho dormindo. Deus me livre. Morrer como um passarinho. Eu quero morrer bem acordado e recebendo o perdão de Deus, né? Bom, então, ele pediu e Deus incumbiu seu anjo da guarda de lhe propor uma escolha. Olha só, o anjo da guarda disse para ele: olha, você pode morrer agora e passar 3 dias no purgatório, ou suportar a sua doença por mais 1 ano
e entrar diretamente no céu. Bom, vamos lá. Quem é que arrisca decidir, tomar uma decisão aí? É melhor suportar um ano. É melhor suportar um ano. Melhor suportar um ano. Eu também. Todo mundo acha? Passou, acho que é melhor todo mundo. E eu acho que todo mundo se enganou, mas vamos lá. Diante da alternativa de 3 dias do purgatório contra um ano de sofrimento, o monge não hesitou. Escolheu 3 dias de purgatório. Aceitou. Ele falou, aceito os 3 dias de purgatório. Imediatamente faleceu, porque ele pediu isso, e foi conduzido ao lugar de expiação, ao purgatório. Após 1 hora, o anjo dele visitou ele no purgatório, porque isso é uma coisa interessante. Nossos anjos os visitam no purgatório, né? 1 hora depois, o anjo visitou ele no meio dos tormentos e disse para ele disse para o anjo, por que me deixastes tanto tempo nessas torturas? No entanto, Deus prometeu que eu aqui ficaria apenas 3 dias. O anjo disse, quanto tempo você acha que você está aqui? Ele falou, há vários anos, e eu deveria sofrer somente 3 dias. O anjo disse para ele, você sabe que você está aqui apenas há 1 hora? O rigor do suplício engana-te acerca do tempo. Faz o instante parecer um dia e 1 hora parecer anos. Já pensou aquela menina em Fátima que vai ficar no purgatório até o final do mundo? Ai de mim, exclamou o monge, quão cego eu fui, quão imprudente na escolha que fiz. Rogai a Deus, meu bom anjo, que me perdoe e me permita voltar à terra. Estou disposto a padecer as mais cruéis enfermidades, não apenas por 1 ano, mas pelo tempo que ele quiser, com 1 hora de purgatório. O senhor já tinha feito a escolha certa. Antes, 10 anos de males terríveis que 1 única hora nessa morada de angústia inexprimível. E ele viveu 10 anos, sofreu tudo, ele teve sofrimentos brutais e morreu muito bem, claro, passou o purgatório dele nessa terra. Santa Teresa de Jesus nutriu uma profunda caridade pelas almas do purgatório e Deus a recompensou ainda em vida, permitindo-lhe testemunhar repetidas vezes o fruto de suas orações, as almas que ela havia ajudado a libertar daquele lugar da expiação. As almas apareciam para ela. Nós não devemos, eu li num outro manual, que agora não me lembro quem é o autor, nós não devemos pedir para aparecer as almas do purgatório, hein? Se aparecer é porque Deus mandou, né? Mas pedir, eu gostaria de saber se fulano está salvo, etc., eu gostaria de ter uma visão, não se deve, né? Na história de São João Bosco tem um famoso caso que ele com um amigo fizeram uma aposta, o primeiro que chegar no céu, o primeiro que morrer volta para dizer se salvou. O amigo morreu, São João Bosco estava numa reunião qualquer, a porta abriu, ele viu uma luz fortíssima e ouviu uma voz dizendo, Bosco, estou salvo. Diz que essa frase foi tão terrível que Dom Bosco disse para nunca ninguém fazer isso. Quer dizer, nós não temos ideia. Sabe que se aparecesse um anjo aqui diante de nós provavelmente, fisicamente falando, não suportaríamos a presença do anjo, a não ser que Deus desse a graça para suportar. Nós não temos ideia do que é o sobrenatural. Nós temos uma ideia muito boboca. Não sei se falar boboca em português pega. Muito boba do que é a vida, do que é o mundo, do que é o pecado, do que é o sobrenatural. Nós temos uma ideia limitada às nossas coisinhas. Entendeu? Hoje eu estou com dor no pé, hoje eu estou com, sei lá, dor de dente, hoje eu estou com probleminha. Tudo que nós temos aqui nessa terra são probleminhas. Os maiores que houverem são probleminhas. Bom, Santa Teresa então, olha só, em suas visões ela costumava vê-las emergir do seio da terra e elevar-se em glória pelos céus. Eis um dos relatos que a deixou escrito. Aliás, Santa
Catarina eu acabei de citar ela, caramba. De Gênova. Ela dizia que o purgatório está no centro da Terra. É bem interessante, porque nunca ninguém chegou lá, né? E na medida que vai chegando, vai esquentando. Mas ela teve uma visão dessa. Então, Santa Teresa falando aqui, ó. Fui informada do falecimento de um religioso carmelita, outrora provincial por muitos longos anos. Por longos anos, perdão. Eu o conhecia. A notícia gelou-me o sangue. Apesar de sua vida ser marcada por virtudes admiráveis, um pavor insondável tomou conta de mim. Ele carregara o fardo da autoridade por quase 2 décadas, ou seja, aquele que tem alguma autoridade, a quem muito é dado, muito é pedido, ele tem responsabilidade muitas vezes pelas pessoas em quem ele manda, né? Ele tinha carregado o fardo por 2 décadas, e a mim sempre me consumiu um temor particular pela sorte daqueles que governam. O sujeito vai lá, quer se candidatar, né? Ser vereador, quer ser prefeito, alcaide, sei lá, deputado. Ele é um louco. Entendeu? Ele passa a ter um outro tipo de julgamento, um outro tipo de responsabilidade, né? E tanta gente tem vaidade disso, né? E Santa Teresa dizia, eu sempre tive um temor pela sorte daqueles que governam. Dominada por uma angústia que apertava meu peito, arrastei-me até a capela. Minhas palavras foram um sussurro áspero que ecoaram na penumbra. Olha o que ela disse. Ó meu Deus, aplicai a essa alma, era um religioso, hein? Não era um político não. Ó meu Deus, aplicai a essa alma o pouco bem que realizei em minha vida e completai o resto com vossos infinitos méritos para que ela seja liberta do fogo purificador. Continua Santa Teresa falando, enquanto me esvaziava na oração, esgotando cada último vestígio de minha força, algo se moveu à minha direita, e das profundezas do solo, como se a própria terra exalasse um vapor de agonia, a forma daquele religioso emergiu. Não foi um simples surgir, mas uma ascensão lenta e laboriosa, até que por fim dissolveu-se nos céus, envolta num júbilo que me pareceu mais alívio do que alegria. A visão, ainda que breve, inundou-me de uma certeza indizível e de uma paz que afastou qualquer sombra de dúvida. É impressionante. Bom, eu teria outras histórias, mas a hora já vai tarde no solar da morte, como dizia algum poeta português que agora não sei quem é. Bom, foi baseado nisso. Vocês veem que tem história aqui, não acaba mais. Por exemplo, um sacristão que passou muitos anos no purgatório, todos os dias, o Padre Pio via esse homem limpando os castiçais. Aí o Padre Pio perguntou para ele, por que você está aqui? Ele falou, por todas as vezes que eu passei diante do Santíssimo e não me ajoelhei. A turma faz uma veniazinha, ou não faz nada. Eu hoje em dia vejo gente entrar na igreja já conversando, falando com o outro. Meu Deus, ali está o Deus, o mesmo Deus que estava em Jerusalém, na face da terra, junto com os apóstolos. Ele está ali. E você entra conversando uma bagatela qualquer com o outro, preocupado com não sei o quê, se a luz está acendendo, se está fraca. Que barbaridade é essa, né? Esse sacristão, porque sacristão, ninguém é sacristão aqui, né? Eu espero. Mas às vezes, no Brasil pelo menos, o sacristão às vezes se acha que ele é meio sócio de Deus, né? E que depois que ele está lá, trabalhando muito tempo, ele manda na igreja, né? Então ele diz que hora fecha a porta, ele avisa todo mundo embora, que vai fechar. Ele também não faz genuflexão, porque ele é íntimo de Deus, né? Olha só, o purgatório, eu quando vejo isso falo, meu Deus, esse camarada está perdido. Bom, em maio de 1922 estava Padre Pio num convento numa noite de inverno, após uma forte nevasca, sentado junto à lareira do salão comunitário. Quem foi a São Giovanni sabe que tem uma lareira ali que tem
um caldeirão lá, eles ficavam lá conversando e tal. Absorto em suas orações, porque o Padre Pio mesmo quando estava conversando, estava rezando, hein? Quando um homem idoso, vestido de casaco, antiquado, mas ainda usado pelos camponeses do sul da Itália, sentou-se ao seu lado. Deste homem, Padre Pio declarou: eu não consegui imaginar como ele pode ter entrado no convento àquela hora da noite, porque todas as portas estavam fechadas. Então perguntei a ele, olha a naturalidade com que o Padre Pio tratava uma alma do purgatório, é como se o senhor fosse uma alma do purgatório e eu estivesse aqui conversando com o senhor naturalmente, né? Então, ele pega e perguntei, quem sois vós? E o que quereis? Padre Pio, eu sou Pietro de Mauro, filho do Nicola Precoco. E continuou contando, ele diz, eu morri nesse convento em 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um hospício. Quer dizer, o convento ainda não existia, era um hospital. Uma noite, enquanto estava na cama, adormeci com um charuto aceso, atenção pessoal que fuma aí, que incendiou o colchão, e acabei morrendo sufocado e queimado. Ainda estou no purgatório e preciso de uma Santa Missa para ser liberado. Deus me permitiu vir até vós e pedir ajuda. Depois de ouvir, o Padre Pio respondeu-lhe, esteja certo que amanhã rezarei a missa pela vossa libertação. Bom, resumindo, a alma veio, agradeceu ao Padre Pio, foi liberada, mas ela disse que o Padre Pio foi muito mal com ela, porque ela teve que passar mais uma noite no purgatório. E que aquilo era terrível, imagina só, né? Bom, então, o que a gente conclui de tudo isso que nós vimos aqui? A gente conclui o seguinte, eu não vou cometer a deselegância de perguntar, você reza pelas almas do purgatório, reza muito, reza pouco, como é que é, etc, etc. Mas, por esse gráfico que eu mostrei aqui no início, a gente vê que as almas do purgatório há muito estão abandonadas. A gente não vê. Vocês ouvem muitas homilias insistindo para rezar pelas almas do purgatório? Eu não vejo. Pelo menos no Brasil, não vejo. Falando sobre isso. Isso aqui devia ser assunto corrente nas homilias, né? Não são, infelizmente, né? Então, o que acontece? Nós resolvemos, na Associação Angel Fidei, fazer uma espécie de força-tarefa para as almas do purgatório. Vocês vão ver lá no QR Code, nós criamos uma plataforma em que toda segunda-feira, que é o dia que a igreja dedica às almas do purgatório, vai ter uma missa pelas almas que estiverem ali inscritas. Então, mesmo que o sujeito seja um preguiçoso, esquecido, ou desmemoriado, sei lá o quê, ele entra lá, coloca as almas que ele quer, aquela alma vai estar garantida. Ele pode ter o filho mais ingrato do mundo, que se o filho tiver colocado, se o nome dele estiver lá, vai rezar, entende? O Padre Pio dizia que se ele pudesse, ele esvaziava o purgatório. Tantas penitências que ele fazia. O nosso objetivo é esse também, embora a gente saiba que teologicamente é impossível. É criar uma grande, porque está faltando isso, não existe. Eu não conheço um ou outro movimento que trabalha com essa finalidade, mas nós estamos querendo criar um grande movimento de libertação das almas do purgatório. E por isso nós criamos a Liga de Resgate das Almas do Purgatório. Então a pessoa entra lá, ela tem que fazer uma colaboração, porque eu estava dizendo os custos de internet, plataforma, não sei o que lá, é uma colaboração praticamente simbólica, né? Mas que nos ajuda a manter todas essas missas e as orações, os conventos que rezam pelas almas, tem vários que já se propuseram a rezar. Os nomes também são mandados para o maior santuário do mundo das almas do purgatório, que é Saint-Mont-Ligéon, que fica no norte da França, né? Onde elas recebem orações o dia inteiro, 24/24, né? Então, nós estamos fazendo isso aí para que as pessoas inscrevam. Então eu vou lembrar do meu tio que morreu não sei quando, eu ponho lá o nome dele.
Porque eu não lembro mais dele, nunca lembrei dele. Hoje eu vou lembrar. Então tem uma vela virtual que a pessoa coloca o nome e esse nome vai para o altar da Santa Missa. Quer dizer, a alma vai ter uma missa toda segunda-feira, pelo menos. Em dias festivos também. Por exemplo, agora finados. Vai ter uma missa especial só para aquelas almas que estão inscritas lá, né? Então, por quê? Nós temos que pensar também na gratidão das almas libertadas. Olha, o Padre Pio dizia, uma alma agradecida torna-se tua amiga fiel diante de Deus. Mas, e se nos omitimos? Aqui é que vem o problema. E se por preguiça espiritual nunca rezamos por elas, talvez nesse mesmo instante haja uma alma a clamar pelo teu nome e tu passas distraído. Agora. Né? Deus não pedirá contas apenas do mal que fizemos. Ele pedirá também pelo que poderíamos ter feito e não fizemos. Até meados do século XX, a devoção às almas do purgatório era fortíssima no Brasil. Eu tenho os dados brasileiros aqui, né? Existiam irmandades das almas, eu acho que aqui também era assim, porque tudo que tinha no Brasil vinha de Portugal. A Irmandade das Almas, em quase todas as cidades, procissões, velas às janelas, ofícios semanais, o mês das almas, que era o mês de novembro. Continua, tudo isso continua. As famílias mandavam celebrar missas e mantinham viva a comunhão entre vivos e defuntos. Porque essa é outra coisa, ele morreu, ele está lá, não. Ele continua na igreja, na mesma igreja, no mesmo corpo místico de Cristo. Ele só está numa outra situação. As famílias, após o Concílio Vaticano II, essa devoção declinou por várias causas. Isso é dito por um teólogo, OAB, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, que é especialista em almas do purgatório. As reformas litúrgicas suavizaram a linguagem sobre o purgatório e retiraram símbolos fortes das igrejas. As confrarias desapareceram, os sinos das almas se calaram e as missas de sufrágio tornaram-se raras. Para os senhores terem uma ideia, um padre muito meu amigo, ele não vai ficar incomodado de ouvir isso aqui, que ele sempre nos acompanha, ele precisava de dinheiro para o sino da igreja. Tinha arrebentado. Eu falei para ele, padre, eu vou dar uma boa ajuda, porque o sino, quando ele é bento, ele tem um efeito exorcístico. Onde chega o som dele, o demônio foge. E o padre não sabia disso. E ele ficou impressionado. E ele depois repetiu isso numa homilia, etc. e tal. Foi até uma razão para ele restaurar logo o sino, né? As pessoas não sabem mais essas coisas. Nada disso mudou. Tal novena. Não está na moda. Calma aí, mas a igreja não vive de moda. Né? Não vive de moda. Então a moda vai ser agora rezar pelo último santo que foi canonizado. Não, espera aí. Santo Inácio continua santo, está lá no céu. Eu tenho que rezar para ele. Né? Não quer dizer que eu não tenho que rezar para o santo mais recente. Né? Porque a gente nunca sabe o valor de cada um diante de Deus. Então, as confrarias desapareceram, os sinos se calaram e as missas de sufrágio tornaram-se raras. Vocês já viram, por exemplo, missa de sétimo dia? Eu já vi. Antigamente o padre se vestia totalmente de preto. Os paramentos negros. A missa tinha um caráter de luto muito forte. Eu vi várias, recentemente, com o padre usando o paramento do dia. Ele diz, hoje vão rezar pela sétimo dia de fulano e tal. Só isso. Eu nunca vi. O paramento ajuda a lembrar as épocas da igreja, né? E a pessoa vestir o paramento negro faz pensar na morte, né? Faz pensar. E está escrito no Eclesiastes, pensa nos teus novíssimos e não pecará eternamente. O que são os novíssimos? As últimas coisas que acontecem para nós na nossa vida. Morte, juízo, céu, inferno. Purgatório está aí, evidentemente, é no céu, né, no caso. Então pensa nos novíssimos, mas ninguém mais fala dos novíssimos, né?
A teologia pós-conciliar passou a falar mais de esperança e menos de purificação, enquanto a cultura moderna, urbana, secular e sentimental afastou-se do sentido de expiação e sacrifício. Eu, quando vejo, às vezes, aqueles filmes americanos que eles fazem uma baita festa, depois o sujeito morre, né? Vai mais gente para comer do que para rezar pela alma do falecido, né? E a gente vê essa história. Vamos tirar logo essa ideia da morte da nossa frente. Vamos tirar logo. O luto tornou-se mais privado. Antigamente, as senhoras que estão aqui sabem, uma senhora andava 1 ano de preto, até terminar o luto. Os homens também. E quando não podia andar de preto, usava gravata preta. Ou usava uma tarja preta na lapela durante 1 ano. Isso aí, se eu contar para quem tem menos de 30 anos, é louco isso aí. Isso aí foi... Hã? Hoje vai de sapatilha. É isso mesmo. A cremação se difundiu. A cremação é uma forma também de se livrar logo. Pode ser cremado? Pode, a igreja permite, a igreja tolera, mas não recomenda. Por quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é lixo reciclado. Vai lá, queima. E o pior de tudo é que o pessoal que queima, parece que nem queima o cadáver no mesmo dia, queima 2 dias depois, mas entrega o pó de ontem, misturado com caixão, sei lá. Eu já ouvi cada história nessa matéria, mas o fato é que eu não quero ser cremado e está acabado. Bom, a cremação se difundiu e as orações pelos mortos caíram no esquecimento. Mesmo assim, alguns redutos preservaram a tradição, sobretudo, no caso do Brasil, em Minas Gerais tem ainda e no Nordeste. E nos últimos anos, cresce entre leigos e movimentos espirituais um desejo de retomar essa devoção esquecida. Essa é a boa notícia. Está crescendo de novo. O povo começa a redescobrir que rezar pelas almas não é olhar para o passado, mas praticar o amor mais puro, aquele que ajuda os que não podem ajudar-se. Está aí. Quer dizer, portanto, pessoal, as almas clamam. Vamos guardar algumas palavras, rezar, mandar celebrar missa, oferecer sacrifícios, acender velas, falar delas. Isso que eu estou fazendo aqui, eu vou ter benefício. Né? Claro que vou. Faço por interesse? Claro que não. Mas é evidente. É como a promessa do Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que tiverem devoção ao meu coração, que difundirem, terão seu nome escrito para sempre no meu coração. Bom, a partir do momento que eu faço uma reunião sobre o Sagrado Coração de Jesus, eu estou com meu nome escrito lá. Deus não mente, né? Então, não é um bom negócio rezar para as almas do purgatório. Eu tenho um amigo que é um pouquinho malandro, e ele diz assim, que ele tem uma devoção muito particular, que ele reza para a alma do purgatório que está mais próxima de ir para o céu. Porque ele quer logo ter uma intercessora no céu. Bom, não está errado fazer isso, mas ele tem que rezar pelas outras também, né? Bom, e eu termino com aquela frase do Padre Pio: se dependesse de mim, eu esvaziaria o purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que se louvado Jesus Maria e boa jornada.